complexo, no transporte, que são os minerodutos, e nos rejeitos, que são as barragens de rejeito e as pilhas de estéreo, e também na concentração, que é na usina de enriquecimento desse minério de ferro, e na exportação, que é o porto. Assim, para além da barragem representar, por si só, a barragem, a atividade minerária, por si só, naquela localidade, um tremendo impacto ambiental e social, haver assim, a empresa chega lá e aí muitas vezes, e aí tem um conceito também de racismo ambiental, né? Quais são os lugares que essas mineradoras estão, né? Aonde que está instalada essas grandes empresas, né? Bento Rodrigues, e assim, até mesmo na cidade, assim, né? Infelizmente, muito guiado assim por uma mídia hegemônica, né? Com esse discurso de que a gente depende da mineração, que o recurso de Minas majoritariamente depende desse tipo de economia. E muitas pessoas, até mesmo da cidade, estão hoje assim, pensam que essas pessoas que foram atingidas, né, principalmente Bento Rodrigues, estão melhores do que antes, né, estão bem de vida, porque vão ganhar o dinheiro da Samarco agora como, né, recompensa desse desastre. Só que a realidade não é essa, né? Essas pessoas ficaram quase 2 meses vivendo em hotel, e aí você pensa assim, eu tive contato com muitas dessas pessoas que foram atingidas, senhores de que nasceram ali, né? Bento Rodrigues é um subdistrito de Mariana de 1700, então, assim, historicamente tem um valor, tem uma memória e tem uma construção assim de comunidade, de identidade, e o que essas pessoas perderam ali, que foi destruído, não tem dinheiro nenhum que vá retornar, que vá compensar de alguma forma a perda dessas pessoas, né? Bom, e falar também assim que, para além, né, da barragem, da atividade mineradora, a questão do transporte desse minério também através do mineroduto é uma quantidade assim de água, que aí é um outro bem que a gente, né, outra riqueza nossa que está indo, ainda mais em Minas Gerais, onde a barragem, a Samarco, está no alto da bacia do Rio Doce, então é um lugar muito importante para essa bacia, dessas nascentes. E o valor, eu tinha notado aqui, parece que são 3 minerodutos, e assim, diariamente, esses minerodutos consomem um total de 105,6 milhões de litros de água, isso diariamente, né? E aí, para comparar, esse consumo equivale ao consumo diário de água de uma cidade de Contagem, que é uma grande cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, de 650 mil habitantes, desculpa. 650 mil habitantes. Então, é um valor assim absurdo de água que diariamente é levado junto, que é a forma para escoar pelo mineroduto, fazer esse minério chegar até o porto, né, na verdade, até Anchieta, que é onde ele vai ser enriquecido, depende da água. E, em contrapartida, em Mariana, a gente não tem tratamento de água. Desde que eu moro lá, eu fui para lá para fazer a graduação, em 2009, a gente enfrenta, e olha que eu moro no centro, que é um lugar privilegiado, a gente enfrenta um problema de água absurdo, assim. E nas periferias de Mariana, a água chega branca, enfim, não tem tratamento de água e falta água todo dia, né? Assim, meio-dia não tem mais água no centro, né? Então, agora não tem faltado porque a empresa não está operando, né? Mas antes disso faltava água todo dia. E uma coisa que eu queria colocar também é que a Samarco, ela não tinha um plano de emergência, né, para esse tipo de situação, caso acontecesse o rompimento, e não tinha nem sequer o alarme sonoro assim, para avisar as pessoas de Bento. Bento Rodrigues ficava, né,
a 4 quilômetros da barragem de Fundão, muito próximo. Na verdade, Bento Rodrigues não ficava, né? A barragem é que ficava a 4 quilômetros de Bento Rodrigues, porque Bento Rodrigues já existia bem antes. E essa localidade, assim, em poucos minutos a lama chegou lá, destruindo tudo, e não tinha nenhuma sirene, nenhum alarme, não teve antes nenhum um treinamento para caso alguma situação dessa ocorresse. E essas pessoas, elas assim, foram no boca a boca, as pessoas saíram gritando, né? Os relatos são assim de filme de terror, assim, um tsunami de lama chegando com uma velocidade de 60 km por hora e você tendo ali que salvar seus filhos, né? Pessoas idosas, e eles ficaram isolados um dia ainda, né? Nessa região, porque não teve como resgatar antes, que ficou de noite, mas para além disso, também, o que a gente observa agora, além das perdas materiais, né, e imateriais, é como que essas populações apresentam uma questão, agora, para além da saúde física, do contato com a lama, assim, como muitas pessoas, ainda no período na semana, né, do acontecimento, as pessoas tiveram diarreias, vômitos, dermatoses, em consequência do contato com essa lama, que a empresa falou que não era tóxica, né, que podia ficar despreocupado. E agora essas pessoas apresentam questões de saúde mental, assim, né? Muitas pessoas depressivas, com síndrome do pânico, né? Porque é uma outra realidade, assim. Por mais que Mariana seja uma cidade pequena, tem 54 mil habitantes, Bento Rodrigues tinha 700 habitantes, né? E às vezes as pessoas iam a Mariana, que era o que eles representavam a cidade que eles tinham como referência de grande cidade, uma vez ao mês, sabe? Então, você sair totalmente do seu cotidiano e daquilo que você... daquele valor que você tem da sua comunidade, né? É bem difícil. E, assim, muitas pessoas já tiveram vários casos de tentativa de suicídio, né? Dessas pessoas que foram atingidas. E como que a Samarco, o que a Samarco tem feito, né? E, recentemente, só para concluir assim, um pouco desse relato, né? Espero ter contribuído um pouco para a gente debater também aqui depois. Agora a Samarco está construindo o dique S4 sem autorização num terreno de um ex-morador que não foi destruído pela lama, e esse dique S4 ele está sendo construído nesse terreno, e se ele for construído de fato, né, porque agora o Ministério Público proibiu essa obra, porque descobriram que eles estavam fazendo, né, assim, sem ninguém saber, no terreno de um ex-morador, vai inundar o que resta de Bento Rodrigues, assim, porque a gente viu nas imagens da televisão, mundialmente, assim, que parece que destruiu tudo, assim, destruiu, sei lá, 95%, né, mas ainda tem a Igreja das Mercês, ainda tem parte do cemitério, ainda tem regiões que os moradores querem que sejam restauradas, querem que aquele espaço se torne um museu aberto, e pela Samarco isso não vai acontecer. Até essa construção desse dique S4 prova isso, porque com essa construção vai inundar e ali vai ser uma super grande barragem, né? Todo o território de Bento Rodrigues. Então, é isso, gente. Espero ter contribuído. Daqui a pouco a gente debate mais aí nas outras salas. Obrigada. Bom, queria agradecer muito, então, a contribuição da Ana. Foi ótimo. E antes de a gente passar a palavra para o professor Carlos, eu tenho um repasse, mas antes de fazer o repasse também, acho que eu não tenho como não falar sobre esse momento lindo que a gente pôde ver agora, né, construído por essas mulheres espetaculares que vieram aqui, e que no Enedes a gente vê que nada passa, assim, né? Depois a gente tem vivido uma evolução, assim, nessa história dos Enedes, onde as questões feministas e a desconstrução está sendo cada vez mais colocada, e que como homem vê tudo isso, assim,
é nítido que esse é um espaço de aprendizado muito grande, né? Eu acho que o simbolismo que a imagem foi agora das meninas todas aqui e um monte de cara ouvindo elas, assim, sabe? A força, o poder que isso tem é uma transformação, assim, que tenho certeza que os caras que vão sair daqui vão sair confrontados e pensando nisso, e as mulheres vão voltar para as suas universidades ainda mais empoderadas, né? E vão construir um movimento feminista ainda mais forte nas universidades afora do Brasil. Então, é um momento de muito reconforto, assim, ver que isso tudo tem acontecido. Queria agradecer em nome da mesa da organização, acho. Então tá, o repasse que a gente tem aqui é que a nossa base, né, que a gente montou aqui no auditório, onde estavam as inscrições das oficinas, GDs, etc., vai se mudar, tá, galera? Não vai ser mais aqui. O pessoal vai ali para a reitoria. Não sei se você sabe onde é que fica, é bem fácil. Aqui na frente tem um mural com mosaico, dá para ver ali qualquer coisa, dá para perguntar para qualquer um aí. Tem mais um repasse que agora chegou. Vai ter uma plenária do alojamento, às 13h30, intervalo entre os GDs e oficinas. O lugar vai ser na CSE. É isso? CSE? Isso, tá. Gramado em frente ao grafite. Importante a apresentação de todos. Então é importante que todo mundo vá, viu? Assim, se cada delegação puder mandar, pelo menos se todo mundo não conseguir ir, acho que cada delegação mandando, né, um representante ou uma representante, seria bem importante. Basicamente é isso. Então, mais uma coisa? O horário... tá, desculpa. O horário vai ser às 13h30, tá? Então, vou repassar mais uma vez. Às 13h30, plenário no alojamento, do alojamento, na CSE, gramado em frente ao grafite. Tá? Então, vou passar a palavra agora para o professor Carlos Walter Porto Gonçalves. Obrigado, Santiago. Bom dia a todos e a todas. Quero manifestar do fundo do coração a alegria de poder estar com vocês e viver esse momento de aprendizado para mim, enfim, pela toda a oportunidade que eu estou tendo de me pôr, conhecer de fato já um evento que está na 13ª edição, né? Mas como a universidade acaba vivendo diversas ilhas, né? A engenharia vive a sua ilha, eu na geografia vivo outra ilha, né? A economia vive outra ilha, e essas ilhas nos isolam, né? E na verdade impede da gente ver a riqueza de uma iniciativa como essa, que é o ENED. E para mim foi uma surpresa extremamente agradável e, portanto, a minha presença aqui, ela se dá assim com muita humildade do ponto de vista de reconhecer publicamente a minha ignorância, né, diante de uma experiência tão rica e tão densa, porque vocês já devem estar mais do que cientes de que vocês estão no centro do núcleo duro do imaginário da modernidade, né, que é exatamente a ideia de ter uma solução técnica para tudo, né? E se coloca sob a responsabilidade dos engenheiros e das engenheiras, né, aqueles que vão dar, não é isso, a solução para qualquer problema, porque tem sempre uma solução técnica, né? Os engenheiros seriam aqueles capazes de operar, não é? Então, e com isso, como se a engenharia pudesse ser uma profissão, se me permitem a provocação, que o ato e a capacidade de engenhar, de ser engenhoso, faz parte da humanidade. Quando se tem uma profissão para isso, começa o problema, não é? Ou seja, a capacidade de ser engenhoso, não é, ou engenhosa, é inerente ao ser humano. Se você se torna uma profissão, já começa o problema, não é? Nesse sentido, me chama a atenção, né, o fato de estarmos vivendo com estudantes, não é isso, que estão exatamente propondo o debate sobre um outro tipo de engenharia, né?
que, na verdade, não deve se avocar a ideia de que o conhecimento está de um lado só. Não é? Como se a humanidade, né, mesmo antes da escrita, não é isso? E mesmo antes de qualquer pessoa escrever, não é isso? As pessoas, até por viverem, há dois biólogos maravilhosos, né, desses que pensam a partir desse lugar privilegiado do mundo que é a América Latina. Esses dois pensam a partir do Chile, um deles já é morto, que são o Maturana e o Varela, não é? Vão dizer, na verdade, dessa capacidade que os seres vivos têm, né, de saber. Ele diz que a ameba sabe, imagina o ser humano. Não é? Tem uma certa complexidade. Então, quer dizer, a capacidade de produção de conhecimento é inerente à vida. Não é? Se você não souber, né, eu costumo dizer que tem gente que consegue fazer uma tese sobre a pesca, porque leu muito sobre a pesca, mas provavelmente não sabe pescar. É possível fazer uma tese sobre a pesca, boas teses, inclusive, sem saber pescar. Agora, o pescador que não souber pescar, morre de fome. Ou seja, no fazer a pesca, tem saber. Não é? Ou seja, o saber está no fazer. Porque se não souber, não faz. Não é? Uma vez eu fazendo uma palestra aqui em Santa Catarina, depois me apresentaram uma camiseta com os dizeres que tinham dito que eu tinha dito. E eu me senti muito orgulhoso que eu não me lembrava da frase. Não é? E a frase era um pouco concluindo esse argumento, que a frase era mais ou menos assim: tem gente, né, que fala nós vai e sabe para onde vai. Tem gente que fala nós vamos e não sabe para onde vai. Ou seja, saber para onde ir não é uma questão gramatical. É muito mais do que isso. Né? Então, o que eu estou dizendo, é possível fazer. Né? Ou seja, desde que a humanidade é a humanidade que se tem a capacidade de engenhar, de criar engenhocas, de criar engenhos, de ser engenhoso. Não é? Então, nesse sentido, quero dizer da minha alegria de estar vivendo entre engenheiros que parecem que se tocam, né? E, ao mesmo tempo, vocês têm que conviver com esse drama que é serem portadores e investidos por essa sociedade, que é parte do problema, né? Apresentar vocês como profissionais, como se fossem os profissionais que vão resolver o problema com alguma solução técnico-científica. Né? Como deve ser difícil ser engenheiro num contexto desse, se você pensa em outro mundo. Né? Então, está feita a provocação inicial, né? E vou aproveitar para desenvolver algumas reflexões que eu me coloquei na medida que no momento que fui convidado. E vou aproveitar a fala inicial. De repente parece que a gente precisa de uma tragédia como Mariana, não é? E de repente a própria tragédia, na sua dimensão trágica, parece que até nos impede de ver que Mariana, né, e o Rio Doce estão na Mata Atlântica. Eu não sei se a maior tragédia é 93% da Mata Atlântica já terem sido destruídas ou se é Mariana, com seu desastre. Eu não sei qual é a maior tragédia. Né? 97% da Mata Atlântica foi destruída. Será que é Mariana a maior tragédia? É a maior tragédia de mineração ambiental? A tragédia me parece que é muito mais profunda e da qual a gente tem um acidente trágico, mas que é parte de uma tragédia muito maior. E por que eu estou dizendo isso? Até pela dinâmica própria que Mariana nos colocou. Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção é que 3 dias depois do evento trágico, né, em Bento Rodrigues, o pessoal ficou preocupado o que ia acontecer com os rejeitos chegando ao mar. Não é isso? Pelo Rio Doce. E o pessoal já estava até preocupado com abrolhos, com eventualmente o volume, né, de rejeitos, né, contaminantes que podiam chegar a um dos maiores, né, paraísos ecológicos que é Abrolhos, e, sobretudo, o que poderia acontecer ali na foz do Rio Doce. E qual não foi a surpresa? É que os rejeitos não iam chegar ao mar. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. O Rio Doce já não chegava mais no mar. A tragédia anterior. O rio já estava assoreado. Ou seja, estava cheio de cordões arenosos que barravam e formavam lagoas. Ou seja, ia ficar uma tragédia nas lagoas.
Mas, ou seja, a tragédia era muito anterior à tragédia. O rio já não chegava no mar. Ou seja, o Rio Doce já estava destruído. O Rio Doce, né, já estava, se me perdoe a ironia, salgado. E salgado aí é duplamente irônico, né? No sentido de que, na verdade, o doce virou salgado, porque também tinha a presença do Sebastião Salgado, também sendo financiado pela Samarco e pela Vale, não é isso? Para fazer proteção das matas ciliares. Ou seja, você diagnostica que o mundo está acabando e a solução é plantar uma árvore. É um pouco que estão apresentando para a gente, não é isso? O diagnóstico é que é uma tragédia, não é isso? O mundo vai acabar. A solução, plante uma árvore. E aí tem muitas organizações neogovernamentais para isso, que não são não governamentais. Elas não são organizações não governamentais. Elas são as novas formas de governo. Ou seja, terceirizar o governo. Os governos terceirizados são as ONGs. É a nova forma de governança. Não é? Que você trata as coisas à la carte. Né? E isso vai estar dando no que está dando. Eu diria que as ONGs são parte do problema. Parte do problema. Portanto, já sinalizo com isso uma tragédia muito mais profunda e, de certa forma, o mote que a nossa colega de abertura nos oferece. A minha pergunta condutora da minha reflexão, nessas primeiras provocações já está embutido, é por que se fala tanto de sustentabilidade se não se faz nenhum diagnóstico de por que vivemos uma sociedade insustentável? Como é que tem tanta solução sem diagnosticar o problema? É isso, não, vamos pensar para o futuro, não é isso? Aí tem sempre uma solução sustentável para o futuro, né? Que vai financiar alguma ONG, não é? Mas, na verdade, qual é o diagnóstico da insustentabilidade? Porque me parece que, pelo menos nesse mundo que a gente está vendo, nesse momento privilegiado de reflexão, de troca, que é esse evento, que, obviamente, deve ter a qualidade que, de alguma forma, esse lugar pode emprestar qualquer coisa, que é uma reflexão com um pouco mais de rigor técnico, científico, conceitual, lançar mão, né, filosófico, né, lançar mão disso. Esse é o espaço para isso, privilegiado, digamos assim, embora diria também que não é o espaço único para isso. Mas diria que é da especificidade desse espaço fazer isso. Então, vamos fazer isso. Então, por que discutir sustentabilidade sem tentar diagnosticar as razões da insustentabilidade? Por que essa sociedade é insustentável? Essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer. Porque, do contrário, vai estar brincando mais uma vez, está plantando uma árvore. Quando o diagnóstico é de colapso do planeta e de colapso da humanidade. Entendeu? Você tem uma pergunta forte, né, uma questão forte, e uma resposta débil. Aliás, isso é uma expressão que o professor Boaventura de Souza Santos faz. Nós estamos vivendo momentos, né, de perguntas densas, perguntas fortes e respostas absolutamente débeis. E por que eu vou dizer isso? Vocês têm ideia de que nós estamos vivendo os 50 anos de maior devastação da história do planeta? Vocês têm ideia disso? Nunca devastamos tanto o planeta em qualquer 50 anos que você recorte da história da humanidade, como os últimos 50 anos. Por exemplo, tome o Brasil como referência. Em 1960, estamos construindo Brasília. Não é? Inaugurando Brasília, não é isso? Uma grande obra de engenharia, não é isso? Slogan do JK, 50 anos em 5, acelerar. Aí construiu Brasília, Brasília como capital geopolítica, a nova capital geopolítica do país, né? E aí tem um projeto dos militares que era que todas as capitais federais, né, tivessem ligadas a Brasília. Aí vem Belém, Brasília logo depois, ou seja, é daí que vai surgir o núcleo duro das empresas de engenharia no Brasil como parte do poder. As Odebrecht, o AES, tudo isso surge a partir de Brasília. E esse fenômeno que está acontecendo no Brasil hoje, né, eu digo que é, na verdade, a esquizofrenia do PT. É esquizofrenia, né? Achar que pode estar lá dentro e ao mesmo tempo mandar investigar. Porque a diferença do PSDB e do PMDB é que fazia e não investigava. Essa é a única diferença. O PT é esquizofrênico. Fazia as mesmas coisas e mandava investigar. Aí pegaram eles mesmos. Com a boca na botija. Não é? Então, a gente está vivendo esse momento de Brasília. Pessoal, então, o que era o Planalto Central brasileiro?
nos anos 60, 70, o cerrado estava praticamente incólume. Hoje é basicamente agrobusiness. No cerrado, até os deuses estão poluídos. Agora o cara pirou, né? Os deuses, estou falando dos índios carajás. Os índios carajás têm na sua cosmogonia, eles são filhos de Aruanã. Aruanã são as pedras do fundo do rio Araguaia. Não é? O que me diz o Samuel Carajá? Tem aliás, um filme belíssimo que ele é protagonista, né? Brincando nos Campos do Senhor. Um filme belíssimo. Aliás, quem trabalha na área de engenharia deveria ver o filme. Que é exatamente resistência a barragens. Não é? E o Samuel, que é advogado, Carajá, voltou para a aldeia, quando aguentou ser advogado. Não é? E ele dizia: Carlos, nós não estamos mais podendo confiar nos nossos deuses, porque o rio Araguaia está todo poluído, e eles são filhos da água. O agrobusiness poluiu de tal forma os rios que a água não pode ser bebida, que a água está contaminada. Então, quer dizer, nem os deuses ficam em paz. Contaminar os deuses, que é a origem dos carajás. Já me botaram aqui o sinal de 5 minutos e eu confesso que eu estava fazendo a introdução. Mas, enfim, isso também não é nenhuma novidade para quem me conhece. Não é? Bom, então você tem duas questões. Me parece esse é um ponto, me parece extremamente importante. Não é? A gente está vendo os 50 anos de maior devastação da história da humanidade. E estamos vendo os 50 anos de maior processo expropriatório de comunidades indígenas, quilombolas, camponesas, de toda a história da humanidade. É preciso que a gente tenha um pouco a ideia de que contexto a gente está vivendo. Ou seja, nunca o capitalismo vive da expropriação. Não é? Por exemplo, como é que eu vou poder ter trabalhador assalariado, não é isso? Se essas pessoas tiverem acesso às condições materiais para produzir a sua vida. Eu não vou me subordinar a ninguém. Então, a condição do capitalismo é separar o homem de natureza, expulsar o homem da terra. Isso não é uma questão só de paradigma, que é também. A gente tem uma universidade que tem ciência natural de um lado, não é isso? E ciência social do outro. Não é isso? Isso é parte do problema. Mas não só separa a ciência natural de ciência social, separa camponês da terra, separa índio da terra, separa quilombola da terra e joga nas cidades. Aí o cara tem que viver como? Tem que vender a sua força de trabalho. E a terra vira mercadoria, também pode ser vendida, porque está expropriada, as pessoas foram expropriadas. Então, quando eu estou falando que a gente está vivendo o processo, aquilo que a gente aprendeu lá, o Marx explicou isso lá no Capital, né? Os enclosures, né? O cercamento dos campos. Então, o professor de história fala para a gente passar no vestibular, e depois parece que a gente esquece. Não é? A gente nunca viu. Aquilo que aconteceu na Europa no século XVIII é pinto diante do que está acontecendo hoje. Nunca tivemos um processo expropriatório de tamanha envergadura em qualquer 50 anos da história da humanidade. Por exemplo, a ONU registra em 2007 que pela primeira vez a população urbana do planeta é maior do que a rural. Em 1960 era mais ou menos 60% a 65% da população do planeta era rural. Hoje é cerca de 35%, 40%. Ou seja, um processo de expropriação violentíssimo. E o Brasil, inclusive, é protagonista. O processo de expropriação é tão profundo que até criou um movimento de sem terra. Ou seja, teve tanto sem terra produzido pelo agrobusiness, que eu digo, o MST é produto a contrapelo do agrobusiness. O agrobusiness produz sem terra, só não pensava que eles fossem se organizar. Não é isso? Mas ele é produto. O próprio nome é um nome ambíguo. É aqueles que são sem. Não é? Aliás, eu não sei como é que se constrói uma nossa sociedade com gente que é sem. Acho que tem uma ambiguidade que a gente deveria discutir. É uma ironia. Como é que eu construo um novo futuro se eu sou sem, se eu sou atingido por barragem, atingido pela mineração? Ou seja, parece que a gente tem a nossa identidade sendo colocada por aquele que nos agride, como se nós não tivéssemos uma identidade própria. Isso me parece que é uma questão que a gente tem que debater de frente, de crise também dos movimentos. Até na sua construção identitária. A gente não está aqui para bater palma, não é isso? Está aqui para refletir sobre as nossas contradições, inclusive. Então, esse processo intenso de expropriação, de violência que nós estamos vivendo. Não é? Então, a gente está no meio de um olho de um furacão que me faz lembrar uma expressão que foi usada num
poeta que vivia no século XVI, que é um português, Luís de Camões, né, que dizia que estamos navegando em mares nunca dantes navegados. A gente já tinha ouvido essa frase, só não sabia que talvez que fosse do Camões. Né? Estamos navegando em mares nunca dantes navegados. Quando você remete que o cara vivia